Sintam-se amparados e acolhidos pela nossa equipe espiritual, que está aqui desde cedo, preparando esse ambiente para nos receber. E como o silêncio ele é fundamental, nós pedimos, por favor, que quem não desligou o celular, o faça agora ou coloque no silencioso, tá? Para que não haja interferência durante as nossas preces. Então, neste momento, nós vamos silenciar os nossos pensamentos, para que possamos nos ligar à equipe espiritual e recebermos todo amparo, toda ajuda, através dessas energias amorosas que eles dedicam a todos nós. E vamos pedir a Deus que neste momento sublime, que é o da prece, que possamos encontrar em nós mesmos sua centelha, para que tenhamos nossos pensamentos elevados e consigamos alcançar nossas intenções. Que nossa fé em Ti guie os nossos passos. Que nossas intenções pelos nossos entes queridos nos sejam concedidas pela sua misericórdia divina, se assim o merecermos. E nós vamos orar agora. Nossa primeira oração é por todos os desencarnados. Pai, que os irmãos que escolhestes para levar para o plano espiritual tenham um despertar sereno, que estas almas aceite a vossa santíssima vontade sem revolta, compreendendo que retornar ao verdadeiro lar é ter cumprido na terra o tempo que lhes havia sido confiado. Dai o vosso perdão e o vosso amor a esses que nos deixaram. Recebei-os em vosso regaço, como se ainda fossem uma criança, para que eles não se sintam sozinhos. Permite, Pai, que vossos mensageiros possam prestar auxílio tão precioso, dando a compreensão necessária, a fé e a luz para que estes espíritos encontrem o seu verdadeiro caminho. Que, ao despertar, saibam confiar a vós a guarda daqueles que amaram e deixaram na terra. Pai, envolvei estes espíritos com todo o nosso amor e dai a eles a vossa paz. A nossa oração agora é pelos enfermos do corpo, da alma e todos os profissionais da saúde. Amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje, a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso, busco em Ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade,
pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me, para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura. Pois, se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos, de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixes perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Mestre amado, santificai os profissionais da saúde e todos aqueles que estão se empenhando na arte da cura dos doentes e na prevenção de doenças e dores. Fortalecei-os em corpo e alma, abençoando o trabalho deles, para que possam confortar aqueles que se encontram doentes. Obrigado, Jesus, por ser nosso amigo e médico. A nossa prece agora é por todas as crianças e jovens. Senhor, que possamos contemplar a criança que nos alegra o presente, qual se ouvíssemos o futuro rogando-nos auxílio indispensável. Junto da infância, Deus, nos conceda a oportunidade de trabalhar e servir, educar e construir. Que não sejamos omissos, pretextando insegurança, nem ausentes, alegando falta de tempo. Sabemos que toda a colheita pede semeadura antecipada. Toda lavra exige perseverança no esforço. Toda construção impõe sacrifício e suor. Pai, que possamos semear amor nos caminhos da infância, para que tenhamos perspectivas de paz no futuro da humanidade. Que possamos trabalhar o íntimo das crianças, estimulando nelas os valores morais, para que se tornem um ser humano evangelizado e saudável. Que sua alma infantil seja um pouso de equilíbrio e fé, para que o amanhã do mundo seja iluminado e belo. Senhor, que possamos oferecer a nossa experiência de vida às estradas incertas das crianças, que pequeninas e frágeis são carentes de apoio e direção. Que possamos principiar doando sorriso e atenção, diálogo e carinho. Que eduquemos as crianças para redimir o mundo. Senhor, há crianças que são nossas,
pelos elos da consanguinidade, e a crianças que são nossas, pelos vínculos do passado. Que possamos amá-las indistintamente. Que o Mestre Jesus proteja, ampare e abençoe todas as crianças e jovens. A nossa oração agora é por todos os idosos. Senhor, sabemos que não se colhe sem plantar. É uma lei da natureza. A semente, com certeza, na terra vai germinar. Também nosso envelhecer é um tempo de colheita. Senhor, os frutos são os valores da alma, que em nosso interior germinam com a lentidão e com calma. Que sempre germine paz, nós pedimos ao Senhor. E que sementes de amor também possam florescer pelo bem que façamos aos outros, e que a alegria de viver seja uma constante em nossas vidas. Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que tenhamos lançado no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizades. Senhor, que possamos desenvolver a inteligência emocional com fé, generosidade, paciência, tolerância e amor ao próximo, que nos fazem jovens, mesmo na idade avançada. O envelhecimento faz parte da natureza, mas o espírito faz parte do Senhor e de seus planos divinos. Senhor, sabemos que o importante da vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. E por isso lhes pedimos as suas bênçãos, para que tenhamos força, fé e coragem, para que caminhando e semeando, no fim tenhamos o que colher. Que possamos cultivar a esperança, a caridade, e que os mandamentos de Deus comandem a humanidade. Que venham novas e proveitosas semeaduras. A nossa prece agora é por todos aqueles que estão nos presídios. Meu Deus, sei que ainda sou um ser em evolução e que por muitas vezes fujo dos objetivos que o Senhor traçou para que eu alcance a minha felicidade. Sei também que nem sempre consigo fazer o bem que desejo, e muitas são as vezes em que faço o mal que não gostaria mais de fazer. Por isso venho a Ti, Senhor, para rogar forças, coragem e lucidez, para acertar mais vezes do que me equivocar. E quando me equivocar, que seja por fraqueza ou ignorância, mas nunca por deliberação. Venho a Ti para pedir que não permitas, em tempo algum, que eu perca a vontade de viver, apesar dos momentos de dor e de sofrimento, e que, por certo, terei de passar. Pedir ajuda para cultivar o otimismo, mesmo que o futuro não seja assim tão promissor. Ensina-me a manter o equilíbrio
até nos momentos de grandes abalos, em que tudo conspire para que eu perca o rumo. Senhor, ajuda-me a amar sem esperar retribuição nem reconhecimento dos seres amados. A observar a vida com brilho no olhar, até nos momentos em que a escuridão turbe os meus olhos. A enfrentar os desafios da vida com garra e disposição, mesmo sabendo que as derrotas são inevitáveis no meu caminho. Permita-me usar sempre a razão e o bom senso, ainda que o apelo dos vícios seja forte, insistente e constante na minha intimidade. Sobretudo, Senhor, ajude-me a elevar o sentimento de justiça acima dos meus próprios interesses. Ensina-me a ver sempre o lado bom e belo das coisas, apesar das lágrimas que brotam amargas do fundo da minha alma. Ensina-me a ver o lado bom e belo das coisas, apesar das lágrimas que brotam em mim. E, acima de tudo, que eu jamais esqueça que o Senhor é a inteligência suprema e que me ama infinitamente, que provê minhas necessidades, ampara-me sempre e só quer o meu aperfeiçoamento. Que eu possa entender as pessoas que são mais frágeis do que eu, a educar meus sentimentos e desenvolver minha inteligência. E, por fim, que eu nunca esqueça que sou um espírito imortal e que minha felicidade é uma conquista minha. A nossa prece agora é por todas as nações, seus governantes e pelo nosso Brasil em especial. Senhor Jesus, envia teu amor sobre todos os milhões de habitantes de todas as nações. Que possamos testemunhar no dia a dia os valores do Evangelho como uma verdadeira avalanche de ensinamentos, alcançando a todos, para que o exemplo converta mais pessoas do que as palavras. Concede-nos a graça de ser não apenas um país próspero, com imensas riquezas naturais, mas uma nação que seja sinal para o mundo inteiro, na fé, na conduta, no caráter, na postura, na ética e no zelo pelas leis que criamos. Permita-nos, Senhor, enxergar com clareza o que devemos falar e em que devemos influir. Que o amor de Jesus ilumine nossas mentes e coloque brilho nos nossos olhos. Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno. Que todos estejamos atentos às necessidades das pessoas mais fragilizadas e indefesas. Que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos. Que as barreiras sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação. Que a política esteja de fato a serviço das pessoas e da sociedade, e não dos interesses pessoais, partidários e de grupos. Vivemos um momento difícil. Para construirmos a justiça e a paz no mundo, necessitamos muito do vosso amor misericordioso, que nunca se cansa de perdoar. Vosso Filho Jesus nos ensinou: pedi
e recebereis. Por isso nós vos pedimos confiantes, fazei que nós sejamos agentes da paz, iluminados pela palavra e alimentados pelo amor. A nossa prece agora é pela nossa casa, Recanto de Luz, e por todos os seus voluntários. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos destes ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu nome e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê o nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito, para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja a vaidade que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo, e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze com que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória da tua luz. E a nossa prece agora é por todos nós. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
Que assim seja. Estão todos bem? Então, agora, depois de todas essas energias maravilhosas que recebemos, vamos voltar aos nossos lares e compartilhar com aqueles que lá ficaram, com aqueles que ainda vamos encontrar no restante da semana, para que eles também sejam beneficiados. Que o Mestre Jesus acompanhe a todos nós e nos despeça na sua paz.